Enquanto os pais de Kaique lutavam para conter o medo que os dominava, a própria ideia de confrontar o que poderia ser a confirmação de seu pior pesadelo era esmagadora. Eles ansiavam por uma resposta, mesmo que temida, na vila onde o corpo de uma criança havia sido encontrado. Enquanto a comunidade permanecia firme em sua busca obstinada, a mistura palpável de esperança e temor impulsionava seus esforços incessantes. A poucas horas de distância, o outro vilarejo se erguia, e logo eles chegaram à medicina forense, onde o corpo do pequeno estava sendo mantido. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Esta história aconteceu em uma pequena cidade do sul da Minas Gerais. Era um vilarejo encantador, com menos de 100 casas que se espalhavam suavemente pela paisagem, próximas a um sereno rio que serpenteava entre as colinas. A localização idílica era cercada por uma floresta exuberante, onde a vida parecia fluir em harmonia com a natureza. Aqui, em meio a essa beleza natural, vivia Kaique, um garotinho curioso de 8 anos que irradiava energia e alegria, iluminando as ruas tranquilas do vilarejo. Kaique não era um garoto comum, ele era um espírito livre, um explorador destemido que encontrava encanto nas pequenas coisas ao seu redor. Ele era o único filho de seus amáveis pais, e essa peculiaridade lhe proporcionou um vínculo especial com seu fiel companheiro, um cão pastor alemão de nome Bidu. O amigo leal e peludo de Kaique havia entrado em sua vida há mais de 5 anos, trazido como um presente afetuoso por uma tia carinhosa. Um vínculo profundo se formou entre o menino e o cachorro, enraizado na pureza e na simplicidade de sua amizade. Criar um filho e um cachorro ao mesmo tempo era desafiador, um equilíbrio delicado entre responsabilidades e alegrias. Bidu chegou à casa do pequeno Kaique como um filhote de 3 meses, trazendo consigo a animação juvenil e a imprevisibilidade da juventude. Para o casal amoroso, porém, essa empreitada tornou-se uma jornada repleta de aprendizado mútuo e descobertas. O pequeno Kaique e seu cão cresceram lado a lado, compartilhando momentos inesquecíveis que solidificaram seus laços. A união entre eles era tão profunda que muitos viam Bidu não apenas como um animal de estimação, mas como um membro igual da família. A cada nova aventura, a cada risada compartilhada, a amizade entre Kaique e Bidu fortalecia-se, tornando-os inseparáveis. Onde quer que o garoto fosse, seu fiel companheiro de 4 patas estava ao seu lado, pronto para enfrentar o mundo com ele. Os dias se desenrolavam com brincadeiras entusiasmadas, momentos tranquilos de contemplação e uma conexão que transcendia as barreiras da linguagem. Dentro da acolhedora casa de Kaique, Bidu era uma presença constante, um confidente silencioso que preenchia o espaço com calor e alegria. Somente quando Kaique se aventurava na escola é que os dois se separavam temporariamente, mas Bidu sempre esperava pacientemente do lado de fora, pronto para receber o amigo com um entusiasmo contagiante. No entanto, um dia sombrio e triste lançou sua sombra sobre essa relação especial. Uma tragédia imprevista ocorreu, deixando uma marca profunda no coração de todos. O ar de alegria que costumava preencher a casa dissipou-se, substituído por uma angústia silenciosa. A mãe do menino, preocupada, procurou por Kaique, chamando-o para o jantar que agora parecia vazio sem a sua presença. Onde ele poderia estar? Por que o garotinho não respondia ao chamado? Enquanto a mãe de Kaique o procurava freneticamente por todos os cantos, uma visão triste encontrou seus olhos. Bidu, amarrado com uma enorme corrente no quintal. Uma visão que parecia estranhamente fora do lugar, uma vez que o cão raramente era sujeito a tais punições. Em ocasiões anteriores, quando Bidu era afastado da casa, o menino expressava sua tristeza com lágrimas e súplicas, e a situação só se normalizava quando ele conseguia persuadir seus pais a permitirem que Bidu voltasse para junto dele. No entanto, desta vez, a separação não tinha sido provocada por um castigo. Esse incidente marcou uma mudança na dinâmica familiar. Ao contrário da tia Miriam, que nutria um profundo amor por animais e havia dado o presente de Bidu a Kaique, a tia Júlia tinha uma visão diferente sobre os cachorros. Enquanto ela visitava a casa de sua irmã, um desconforto pairava no ar. Para acomodar a tia, Bidu foi amarrado no quintal, uma medida destinada a evitar qualquer interação indesejada durante a visita. No entanto, essa decisão não foi bem recebida por Kaique. Ele não se sentiu à vontade com a situação, e horas antes da chegada de sua tia, expressou seu desacordo, protestando contra a ideia de manter Bidu afastado de casa. Para ser sincero, ele se sentia profundamente incomodado com a visita de sua tia Júlia, especialmente por seu desgosto por cachorros, o que levou ao isolamento de seu amado pastor alemão.
Infelizmente, esse era o cenário. Há pessoas que simplesmente não apreciam o convívio com cães, nem mesmo com outros animais. Contrariado, o pequeno dirigiu-se ao seu quarto, recusando-se a compartilhar a presença da tia Júlia. Na verdade, seu desejo era estar no pátio com Bidu, seu fiel amigo canino. No entanto, os dias chuvosos mantinham-no enclausurado, o que o obrigou a se refugiar em seu quarto. Enquanto isso, Luana, sua mãe, estava imersa na animada conversa com sua irmã, completamente alheia ao fato de que Kaique não estava por perto. Ela estava tão segura de que seu filho estava no quarto que nem notou sua ausência até a hora do jantar. Foi então que ela percebeu que ele não estava em seu quarto. Ela imaginou que ele pudesse estar no banheiro, mas ao verificar, encontrou a porta aberta e o cômodo vazio. Sua casa não era espaçosa, consistia em apenas 2 salas, um banheiro, uma sala de estar e a cozinha, tudo em um conceito aberto, com poucos lugares para esconderijos. Luana, desesperada, verificou o armário, pensando que talvez seu filho estivesse se escondendo lá por causa de seu descontentamento. No entanto, ele não estava lá também. O pior de tudo era que ela não tinha ideia de quanto tempo ele estava desaparecido. Sua angústia aumentou, e ela se culpava amargamente. Como poderia uma mãe não perceber que seu filho não estava em casa? O pai, que havia acabado de voltar para casa depois de um dia exaustivo de trabalho, soube do ocorrido com consternação. Ele agiu imediatamente, entrando em contato com as autoridades policiais e consultando amigos e conhecidos para obter informações sobre o paradeiro de Kaique. Infelizmente, todas as respostas eram negativas. A notícia da criança desaparecida começou a se espalhar pela cidade, gerando uma crescente inquietação entre os moradores. Enquanto a incerteza pairava, um idoso compartilhou sua experiência na floresta enquanto procurava por cogumelos. Ele mencionou ter avistado à distância um garoto caminhando sozinho, mas hesitou em se aproximar, imaginando que os pais do menino estivessem por perto. Esse novo testemunho misturou esperança e preocupação na busca por Kaique, mobilizando a comunidade em um esforço conjunto para encontrar qualquer pista que pudesse revelar o paradeiro do garoto desaparecido. O pai, mergulhado na angústia, manteve a esperança de que seu filho retornasse em segurança. Enquanto isso, a polícia intensificou seus esforços para desvendar o mistério por trás dessa desconcertante situação. À medida que as horas avançavam e o sol se punha no horizonte, os moradores da pequena cidade se reuniram em um esforço desesperado para encontrar o garoto desaparecido. Até mesmo as forças policiais se uniram à busca, porém, mesmo com seus esforços, a solução ainda parecia distante. À medida que a noite avançava, os habitantes da vila lançaram-se numa busca intensa e incansável para abranger cada canto, cada recanto, cada rastro de solo em busca de um sinal do pequeno Kaique. A determinação os impeliu além dos limites conhecidos, fazendo com que se aventurassem corajosamente na densidade impenetrável da floresta. Contudo, à medida que as sombras da escuridão começavam a envolver todo o ambiente, uma aura de incerteza e ansiedade tomava conta dos corações de todos os presentes, ecoando as batidas aceleradas dos seus sentimentos. Naquele instante, a angústia, o desespero e a frustração irromperam, forjando um vínculo amargo entre os membros da comunidade. O fervor da busca, embora repleto de esperança, parecia não estar gerando os resultados ansiados. Era uma batalha contra o tempo, uma corrida contra a escuridão que avançava inexoravelmente. A perspectiva de enfrentar a floresta após o crepúsculo evocava uma emoção que se propagava rapidamente. O medo. O bosque, apesar de ser um local de beleza natural, transformava-se num cenário tenebroso e carregado de perigos noturnos. Cada indivíduo se via confrontado com a ameaça latente dos predadores da noite, como ursos, lobos e cobras, que, ocultos nas sombras, estavam à espreita de suas presas. Era uma dança delicada entre a coragem e o receio, uma luta interna entre o desejo de encontrar o garoto e a cautela diante dos perigos iminentes. Percebendo a crescente dificuldade e a ausência de avanços concretos, uma decisão coletiva ecoou entre eles, sussurrando a necessidade de uma pausa momentânea. Com relutância, decidiram suspender as operações até a alvorada do dia seguinte, uma estratégia para renovar as forças físicas e emocionais, encarando o próximo dia com renovada determinação. Enquanto isso, a fidelidade do cão Bidu permanecia inabalável. Amarrado em sua casa, sua intuição e sensibilidade captavam a inquietação que pairava no ar. Seu comportamento incomum denunciava seu profundo entendimento do que se desenrolava, manifestando-se através de latidos, uivos e até lágrimas silenciosas.
Contudo, sua expressão triste parecia cair em ouvidos surdos, uma vez que todos estavam imersos em suas próprias preocupações e buscas frenéticas. Na mesma noite, uma notícia arrepiante atravessou as fronteiras da vila vizinha, atingindo a comunidade com um impacto avassalador. A descoberta de uma criança sem vida, amarrada e desidratada nas proximidades de um armazém de café, ecoou como um grito de alarme. As análises forenses lançaram uma aura obscura, revelando que o pequeno ser havia sofrido abuso. A dor atingiu a todos com intensidade, e a ideia de que aquela criança pudesse ter idade próxima à de Kaique causou um estremecimento coletivo. Em um momento de profunda vulnerabilidade, os pais e moradores da vila voltaram-se para a espiritualidade, erguendo preces fervorosas na esperança de um milagre. O nome de Kaique era proferido com a urgência daqueles que se agarravam à esperança, ansiando que o corpo encontrado não pertencesse ao filho desaparecido. O dilema desesperado que se desenrolava alimentava-se da incerteza, enquanto relatos conflitantes de desaparecimentos e denúncias de perigos reforçavam a turbulência emocional. A aurora da próxima manhã trouxe consigo uma luz incerta, banhando a vila em tons pálidos de esperança e apreensão. A comunidade, resoluta e decidida, reuniu-se novamente nas trevas da madrugada, enfrentando o desconhecido com corações unidos em uma causa comum. Diante da ausência desconcertante de Kaique, cada passo na floresta era tomado com um misto de expectativa e ansiedade. Os gritos de seu nome ressoavam nas árvores, reverberando entre os troncos e os murmúrios do vento, mas, lamentavelmente, a escuridão soterrava suas palavras, dissipando-as no vazio noturno. Enquanto os pais de Kaique lutavam para conter o medo que os dominava, a própria ideia de confrontar o que poderia ser a confirmação de seu pior pesadelo era esmagadora. Eles ansiavam por uma resposta, mesmo que temida, na vila onde o corpo de uma criança havia sido encontrado. Enquanto a comunidade permanecia firme em sua busca obstinada, a mistura palpável de esperança e temor impulsionava seus esforços incessantes. A poucas horas de distância, o outro vilarejo se erguia, e logo eles chegaram à medicina forense, onde o corpo do pequeno estava sendo mantido. Uma sensação de medo tomou conta deles, pois se deparariam com a dura realidade de ver seu filho repousando em uma cama de metal gelada. Ao adentrarem a sala de medicina forense, um ambiente impregnado pelo aroma de produtos químicos e uma luz intensa, os pais experimentaram um turbilhão de emoções conflitantes. A visão daquela mesa de autópsia, fria e impessoal, onde os corpos eram examinados com minúcias perturbadoras, era o contraste cruel que confrontava a imagem do filho que conheciam. O coração de Luana apertou-se e as lágrimas começaram a inundar seus olhos, formando um véu de tristeza e apreensão que embaçava sua visão. Era o momento mais doloroso e aterrorizante de suas vidas, a encruzilhada entre a esperança e o pesadelo. Enquanto aguardavam a remoção do lençol que ocultava o corpo inerte, seus pensamentos se desviaram para os momentos mais felizes que compartilharam com Kaique. As risadas no parque, os abraços apertados antes de dormir, as histórias contadas na penumbra do quarto, todas essas memórias agora pareciam iluminar o caminho sombrio que estavam trilhando. Seus olhos, encharcados de lágrimas, fixaram-se na mesa, esperando o instante em que seriam confrontados com a prova visual de sua perda. Cada segundo parecia se estender, como se o tempo também compartilhasse de sua angústia. Finalmente, chegou o momento. O médico legista aproximou-se da mesa com cautela, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Suas mãos habilidosas começaram a puxar o lençol com uma lentidão quase agonizante, revelando gradualmente o que estava escondido sob aquele tecido branco. O coração dos pais batia descompassado, uma sinfonia angustiante que ecoava em seus ouvidos, quase afogando o som do tecido sendo movido. E então, o momento crucial, o instante em que seus olhos finalmente se encontraram com a realidade diante deles. A onda de alívio que os inundou ao perceberem que não era Kaique naquela mesa foi como um sopro de vida em meio ao desespero. O choro de Luana, antes de tristeza, agora continha um traço de esperança, uma promessa renovada de encontrar seu filho. A semelhança entre o garoto ali e Kaique era inegável, um lembrete doloroso das semelhanças que existiam entre todos os filhos perdidos, mas também uma confirmação de que seu menino ainda estava lá fora, em algum lugar, esperando para ser encontrado. A jornada não havia terminado, e embora a angústia continuasse a pesar em seus corações, a luz de esperança que havia sido reacendida não poderia ser apagada. Com uma determinação renovada, os pais saíram daquela sala, olhando para o rosto do homem nos cartazes que encontraram do lado de fora. Seus olhos agora estavam cheios de propósito, prontos para enfrentar o desconhecido com uma coragem que só os pais movidos pelo amor e pela busca incansável por seu filho poderiam compreender. O destino desdobrava suas tramas implacáveis, revelando a conexão inegável.
O homem retratado na fotografia emergia como um reflexo sombrio do ancião que Kaique havia avistado pela última vez na densa floresta. A imagem, mesmo com uma aura antiquada, não permitia margem para dúvidas. Era o mesmo indivíduo, unindo o passado e presente de maneira perturbadora. Uma onda arrepiante percorreu os pais, como uma advertência gelada, ao perceberem as sinistras implicações que essa conexão poderia conter. O entardecer trouxe consigo um véu de angústia que envolvia os pais, como um manto sombrio que se estendia por dias. Movidos por uma resolução inabalável, tomaram o caminho direto em direção à delegacia local, enfrentando o aperto no peito e a ansiedade que se misturavam em seus corações. O pai de Kaique, carregando o peso da tristeza em seu semblante abatido e olhos cheios de pesar, entregou ao oficial de plantão o cartaz com a fotografia do homem procurado no vilarejo vizinho. Sua voz, trêmula e suplicante, ecoou no ar. Por favor, imploramos a vocês que nos auxiliem. Acreditamos firmemente que esse homem está diretamente ligado ao desaparecimento do nosso filho. Rogamos por sua ação imediata. Os olhos do oficial, tingidos de compreensão empática, examinaram a fotografia minuciosamente enquanto os últimos raios de luz do entardecer cediam lugar ao crepúsculo. Com um misto de tristeza e determinação, o oficial dirigiu-se ao pai. Lamento profundamente, mas o avançar da noite nos limita. Não podemos lançar a busca pelo ancião neste momento. Será imprescindível aguardar a alvorada do próximo dia para empreender as ações necessárias e conduzir o interrogatório de forma cautelosa. Entendemos a sua agonia e ansiedade, mas é crucial proceder com prudência. As palavras do oficial reverberaram nos ouvidos dos pais, como um eco suave carregado de significado. A sensação de impotência, entretanto, era difícil de conter, enquanto o tempo parecia se arrastar em um compasso dolorosamente lento. Compreendiam, mesmo que à custa de um esforço tremendo, que a paciência era uma aliada valiosa nesse contexto tenso. A mãe, com seu rosto ainda expressando inquietação, pronunciou com determinação: rogamos que façam todo o possível para localizar o ancião e extrair as respostas que buscamos. Nosso filho enfrenta perigo iminente, e a verdade é essencial. O oficial, olhando os pais com um misto de empatia e determinação, assegurou: estamos empenhados em resolver esse caso com o máximo de esforço, buscando reunir seu filho em segurança. Declaro, com convicção, que não mediremos recursos para trazer à tona as respostas almejadas. Por ora, sugiro que descansem um pouco e se preparem para o novo dia. As operações de busca terão início com a primeira claridade da alvorada. Com um aceno de cabeça repleto de gratidão e apreensão persistente, os pais deixaram a delegacia, encaminhando-se para um modesto hotel próximo. Ali, concederam-se um breve descanso, conscientes de que o raiar do sol traria consigo mais um dia dedicado à incansável busca. Na manhã seguinte, já no terceiro dia, um contingente de moradores das aldeias vizinhas aderiu ao esforço de busca, juntando-se à empreitada com fervor renovado. Durante essa jornada, um grupo avistou o ancião, aparentemente desprovido de preocupações, colhendo cogumelos nos arredores. Prontamente, decidiram se aproximar em busca de esclarecimentos. No entanto, a intervenção oportuna da polícia evitou qualquer ato de agressão. No ambiente controlado da delegacia, o ancião foi submetido a um interrogatório minucioso sobre as acusações que recaíam sobre ele e o paradeiro do jovem Kaique. O confronto com sua própria imagem em um cartaz foi um momento marcante, e sua resposta subsequente atingiu a todos com um impacto surpreendente, deixando-os absolutamente perplexos. O homem retratado no cartaz não era ele, mas sim seu filho. Infelizmente, o idoso estava há muitos anos sem saber do paradeiro dele, pois não se dirigiam um ao outro desde que o filho o enganou e transferiu os títulos de propriedade. Esse afastamento, marcado pelo desenlace de relações familiares outrora íntimas, havia estabelecido uma barreira de silêncio entre pai e filho, uma separação que deixava o idoso carregando uma carga de angústia e saudade. Seu filho se transformou em uma pessoa má, mas ele não tinha conhecimento de quão longe tinha ido no abuso de drogas. A dor de um pai que testemunhou a derrocada moral de seu próprio filho, transformando-se em alguém que ele mal reconhecia, era uma ferida profunda que o acompanhava diariamente. O ancião sentia vergonha pelas ações do filho. Cada ato de seu filho, cada manchete sombria associada ao seu nome, reverberava como um eco doloroso na consciência do ancião, que se questionava sobre onde teria falhado como pai. Quanto ao pequeno Kaique, reiterou que avistou uma criança caminhando na floresta à distância, porém não poderia afirmar com certeza se era aquele menino em particular.
No coração do ancião, uma lembrança frágil e distante permanecia, uma visão fugaz de uma figura infantil que se movia entre as árvores, uma cena capturada em sua mente que despertava incertezas. Ele explicou à polícia que jamais faria mal a uma criança. As palavras do ancião, carregadas de sinceridade e remorso, eram um testemunho de sua natureza compassiva, mesmo em meio às circunstâncias mais obscuras. Talvez seu erro tenha sido não se aproximar ou reportar imediatamente, presumindo que uma criança tão pequena não estaria sozinha na floresta. O peso das decisões passadas o atormentava agora, pois ele se dava conta de que sua hesitação poderia ter consequências irreversíveis. Com o caso da desaparição esclarecido, voltaram ao ponto de partida. A busca incessante por respostas, que havia levado a uma teia complexa de suspeitas e incertezas, parecia ter regressado ao seu ponto de partida, onde a verdade aguardava para ser desvelada. Quão longe poderia ter ido uma criança de 8 anos em um vilarejo tão pequeno era uma incógnita que não possuía uma resposta lógica. A imaginação coletiva se esforçava em delinear os limites da jornada de um jovem em um cenário tão familiar, enquanto conjecturas e suposições se entrelaçavam. Uma pista intrigante surgiu enquanto investigavam a casa de Kaique. A meticulosa busca por pistas dentro dos limites familiares conduzia os investigadores a um achado inesperado, uma peça do quebra-cabeça que poderia trazer nova luz ao mistério. Um pequeno sapato pertencente a ele foi encontrado enterrado no lodo ao lado da cerca do pátio. O sapatinho, em meio à terra úmida e grama molhada, testemunhava silenciosamente os passos da criança, um vestígio sutil que invocava inúmeras possibilidades. Os detetives supunham que ele deve ter ficado preso ali enquanto fugia de algo, mas a identidade do que ou quem permanecia um mistério. A conjectura dos detetives, enquanto analisavam a cena, evocava imagens de um cenário tenso e uma fuga precipitada, mas a verdadeira natureza do perigo continuava oculta. As pistas que seguiram para tentar determinar a direção que ele tomou foram interrompidas quando chegaram ao asfalto, possivelmente apagadas pelas fortes chuvas do dia. A área onde Kaique e sua família viviam era próxima ao rio, então decidiram procurar ali. A proximidade do rio, com suas águas serenas e misteriosas, oferecia a esperança de encontrar respostas em suas margens tranquilas. Nesse ponto, as esperanças eram baixas, os pais já estavam resignados, acreditando que encontrariam o corpo do filho. O fardo da espera, carregado de angústia e luto, pesava sobre os ombros dos pais, que se preparavam para o pior desfecho. A probabilidade de um menino de 8 anos sobreviver sozinho em uma floresta por 3 dias era mínima. A crueldade da realidade se fazia sentir, pois a lógica e a experiência indicavam que a sobrevivência solitária de uma criança era um desafio quase insuperável. Poderia ter caído no rio ou se tornado presa de um animal. As sombras do desconhecido projetavam-se sobre os pais, que consideravam as terríveis possibilidades que poderiam ter acometido seu filho vulnerável. Os habitantes do pequeno vilarejo, desesperados por encontrar qualquer pista que os guiasse para o paradeiro da criança, uniram forças com a polícia e direcionaram a busca para as proximidades do rio. A comunidade, unida pelo propósito comum, marchava ao lado das autoridades em uma missão angustiante e determinada. Determinados, espalharam-se estrategicamente para abranger todo o perímetro, buscando qualquer indício que pudesse conduzi-los à verdade. Cada passo dado pelos voluntários, cada olhar atento lançado nas sombras, era uma expressão da resiliência humana em face da adversidade. À medida que a noite caía, uma inquietante angústia tomava conta do ambiente. A escuridão que se estendia gradualmente pelo céu trazia consigo uma sensação de inquietude, uma atmosfera carregada de expectativa e temor. Foi então, entre as sombras e rochas do rio, que avistaram algo que chamou sua atenção. O momento crucial, envolto em tensão, finalmente chegará, enquanto os olhos das equipes de busca encontravam algo que despertava a esperança e a apreensão em igual medida. No entanto, a escuridão dificultava discernir se era uma figura humana ou um animal. Movidos por um impulso urgente, apressaram-se a se aproximar do local onde o corpo se encontrava. Com cautela, entre as rochas, conseguiram retirá-lo da água, apenas para descobrir com horror que se tratava de um corpo humano. As feridas que marcavam sua pele eram um testemunho macabro de um encontro com a natureza selvagem. Arranhões profundos, possivelmente causados por garras de um urso ou lobo, e numerosas picadas de abelhas, revelando um destino cruel. Apesar das terríveis feridas e das visíveis lesões, não havia espaço para a menor dúvida em suas mentes quanto à identidade daquele corpo inerte. Um dos trabalhos mais desoladores e desafiadores para um policial é a imensa carga de informar a pais sobre a devastadora perda de um filho.
No entanto, desta vez, a triste notícia não chegou aos aflitos pais de Kaique, pois o corpo encontrado nas sombras do destino pertencia ao homem protagonista dos cartazes procurados na outra cidade. Foi o pai idoso do falecido que recebeu a chocante notícia do cadáver encontrado. Aquele que havia esperado por tanto tempo para dar sinais de vida, embora os anos tivessem passado sem notícias de seu filho, teve seus sentimentos desencadeados em um turbilhão de emoções devastadoras. Afinal, ali estava o corpo sem vida, e era seu próprio filho que havia partido. O ancião, imerso em um mar de sentimentos contraditórios, experimentou uma enxurrada de emoções oscilando entre tristeza e alívio. Apesar dos incontáveis dias sem notícias e de todos os problemas de comportamento, o simples fato de conhecer o destino final despertou nele uma comoção que não pôde ser contida. Era a certeza de que, apesar da distância e do tempo decorrido, ainda era seu filho. Os pais de Kaique, que estavam no grupo de busca rio abaixo, souberam da notícia do cadáver encontrado nas rochas do rio. No entanto, foram tranquilizados, pois não se tratava do pequeno. Mas já estava tarde demais, e tiveram que retornar à cidade, adiando a busca para o dia seguinte. Quando chegaram em casa, Bidu estava agitado, tentando desesperadamente romper a grossa corrente. Ele latia e uivava incessantemente. Nesse momento, alguém sugeriu que talvez Bidu pudesse ser a única esperança de encontrar o pequeno. As pessoas, sem hesitar, dirigiram-se ao local onde o cão estava e decidiram soltá-lo. Inesperadamente, o pastor alemão saiu correndo em direção à floresta, e a multidão correu atrás do cão. Porém, perderam seu rastro, e com o passar das horas, também perderam o rastro do cão. A situação se complicara, haviam esgotado o último recurso, e agora tanto o menino quanto seu fiel companheiro de quatro patas estavam desaparecidos. Apesar das fortes chuvas, não havia nenhum rastro do pequeno Kaique, e agora também não havia rastro de seu leal cão. Quando o quarto dia de busca chegou, alguns voluntários começaram a ficar gripados, outros apresentaram febre, enquanto alguns sofreram feridas devido aos galhos das árvores. O número de pessoas diminuiu, e alguns já consideravam o caso perdido. Nesse dia, novamente, não encontraram nenhum rastro sequer. No entanto, ao anoitecer, decidiram não retornar à vila e continuar a busca, mesmo que isso os levasse até o amanhecer. Enquanto isso, todos estavam em busca do pequeno Kaique, incluindo seus pais, mas como todos estavam na floresta, não perceberam que o menino já havia sido resgatado e estava de volta em casa. Sim, ele estava lá, ao lado de seu cachorro. No entanto, esse resgate não ocorreu como esperado. José, o idoso, ao vê-los, fez uma ligação para os policiais para informar que o menino e seu cachorro estavam lá. Todos chegaram e se agruparam no local, percebendo que o menino estava completamente exausto e sujo, mas ao seu lado estava Bidu. Pediram explicações a Kaique sobre o que havia acontecido, e ele explicou que escapou de seu quarto pulando pela janela. Ele só queria ir à casinha de seu querido Bidu, mas uma forte chuva e densa neblina o envolveram. Nesse momento, um homem estranho se aproximou pedindo ajuda. O menino se assustou e saiu correndo, mas ficou preso no lodo e teve que seguir em frente com um sapato a menos, pois o estranho estava atrás dele. Logo perdeu o estranho de vista, mas não conseguiu encontrar o caminho de volta para casa e acabou entrando em uma caverna para se abrigar da chuva. No entanto, algo não se encaixava em sua história. Kaique ficou desaparecido por 4 dias, então, por que ele não saiu da caverna quando a chuva parou? Quando o menino finalmente saiu da caverna, estava extremamente exausto e precisava de atendimento médico. Chamaram uma ambulância para verificar seu estado. Enquanto os paramédicos cuidavam dele ao lado da ambulância, Bidu o seguiu. Foi nesse momento que todos testemunharam Bidu caindo lentamente no chão e começando a sofrer. As pessoas perguntavam o que estava acontecendo, mas ninguém tinha respostas. A verdade revelada era muito mais surpreendente do que qualquer um imaginava. O valente e leal Bidu desempenhou um papel crucial na proteção de seu amado Kaique. Acontece que o menino estava em sério perigo de ser atacado por uma serpente venenosa, que o manteve preso na caverna por vários dias. Ele estava imerso em um medo paralisante que o impedia de se mover. Foi nesse momento crítico que Bidu, com seu instinto protetor e coragem incomparável, percebeu o perigo iminente que ameaçava seu amigo humano. Sem hesitar, em um ato de pura bravura, o fiel cachorro se lançou corajosamente contra a serpente, enfrentando seu veneno letal. Determinado e destemido, ele avançou sem vacilar, com sua pelagem eriçada em uma coragem inabalável diante do perigo iminente.
Com olhos fixos na ameaça sinuosa, ele não recuou nem por um momento, desafiando as presas venenosas que poderiam trazer sua perdição. Ele agarrou-se ao réptil, desafiando todos os riscos que isso implicava. Com suas mandíbulas fortes e garras afiadas, ele manteve um domínio feroz sobre a serpente, uma batalha épica entre a natureza e a coragem, onde cada movimento era uma luta pela sobrevivência. O veneno da serpente escorria sobre seu corpo, mas ele não cedeu, mantendo sua ferocidade incansável para proteger aqueles a quem amava. A notícia de que Bidu se tornará um verdadeiro herói se espalhou rapidamente por toda a vila, deixando uma profunda impressão nos corações de todos que ouviram a história. Palavra por palavra, a narrativa do valente cão se espalhou como fogo selvagem, aquecendo os corações e inspirando admiração por sua coragem. Kaique, com olhos cheios de gratidão e tristeza, abraçou seu leal amigo pela última vez, transbordando de amor e agradecimento por seu supremo sacrifício. As lágrimas misturavam-se com um sorriso nostálgico em seu rosto, pois ele reconhecia o ato altruísta que havia permitido que ele continuasse sua jornada. A conexão entre eles era mais profunda do que nunca, uma ligação eterna forjada no calor do perigo e na proteção inabalável. Médicos e veterinários fizeram o máximo para salvar a vida de Bidu, conscientes da importância desse valente cão e do vínculo inquebrantável que ele havia forjado com Kaique. Especialistas empenharam-se com dedicação incansável, usando todos os recursos à sua disposição para lutar pela vida do herói de 4 patas. Suas mãos hábeis trabalharam com urgência, guiadas pela determinação de honrar o legado de Bidu. No entanto, apesar de seus esforços incansáveis, o veneno mortal da serpente tinha sido demais para o nobre Bidu. A batalha épica havia cobrado seu preço, e a força vital do corajoso cão começou a diminuir, um testemunho silencioso da crueldade da natureza. O coração de todos se apertou enquanto testemunhavam a luta final de Bidu, uma luta que ele não poderia vencer, mas que travou com uma dignidade incomparável. Ele se desvaneceu lentamente, envolto no amor e admiração de todos os presentes, deixando um silêncio carregado de tristeza no ar. Cada respiração tornou-se um suspiro suave, cada movimento uma lembrança viva de sua valentia. A vila estava unida em um respeitoso silêncio, honrando a passagem do herói enquanto ele cruzava para o outro lado, cercado pelo carinho de todos que haviam sido tocados por sua história. O sacrifício de Bidu não apenas havia salvado a vida de Kaique, mas também deixará uma poderosa lição de coragem e lealdade para todos. Suas ações ecoariam nas mentes e nos corações, servindo como um farol de inspiração em tempos de desafio. A coragem de Bidu se tornaria uma força motriz, uma lembrança constante de que até mesmo nas situações mais sombrias, o espírito indomável pode brilhar intensamente. Seu ato heróico tornou-se um exemplo eterno de amor incondicional e dedicação absoluta. A história de Bidu se entrelaçaria com os contos da vila, passada de geração em geração como um conto de coragem e altruísmo. Seu nome seria mencionado em reverência, uma expressão de respeito por sua bravura inigualável. Enquanto Kaique crescia, carregava consigo a história de Bidu no âmago de seu ser. Cada passo que ele dava estava enraizado nas lições que havia aprendido com seu amigo leal. A lembrança de Bidu impulsionava a enfrentar seus próprios desafios com a mesma determinação implacável, mantendo viva a centelha de coragem que havia sido acesa naquele dia fatídico. O nome de Bidu se tornou uma expressão de esperança, uma lembrança constante de que a coragem pode mudar destinos e tocar vidas. A história de Bidu ecoaria nos corações de todos que a ouvissem, inspirando-os a buscar o heroísmo em suas próprias jornadas. O garoto prometeu honrar o legado de Bidu, carregando consigo o amor e a sabedoria que o valente cão lhe ensinou. Cada escolha que Kaique fazia era moldada pelas lições que Bidu havia compartilhado com ele, um guia silencioso que o acompanhava em cada passo do caminho. O compromisso de Kaique era mais do que uma promessa, era uma reverência ao vínculo especial que havia compartilhado com seu amigo peludo. A vila comentava sobre o extraordinário comportamento do cachorro ao salvar seu dono, e o momento solene do adeus foi marcado por profundo pesar por parte dos habitantes. Cada conversa e sussurro eram tingidos de respeito e admiração pela bravura de Bidu, uma história que unia a comunidade em um senso de gratidão compartilhada. O luto coletivo era um testemunho do impacto profundo que um animal corajoso poderia ter nas vidas das pessoas. A cada oportunidade que se lhe apresentava, Kaique narrava com entusiasmo a incrível proeza de seu cão. Ele compartilhava com fervor como Bidu, por meio de seu ato heróico, tinha sido responsável por resgatar sua vida, transformando-se em seu fiel salvador. Esperamos sinceramente que essa história tenha tocado profundamente o seu coração. Não podemos esquecer que um cão é capaz de ser um verdadeiro herói em nossas vidas, indo além de ser apenas um simples animal de estimação. Eles são amigos leais e incondicionais,
sempre presentes para nos apoiar. Os cães merecem todo o amor e respeito que podemos oferecer, pois são seres especiais que trazem alegria e companhia às nossas vidas. Embora existam pessoas que possam não compartilhar o mesmo apreço pelos animais, é essencial que todos nós, que amamos e valorizamos nossos amigos peludos, continuemos a cuidar e a proteger os cães em nossos lares e comunidades. Devemos garantir que eles se sintam seguros e amados, respeitando seus espaços e necessidades. Você se sacrificaria por um amigo, assim como o Bidu? Deixe nos comentários o que achou dessa história. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.